Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar da motilidade do TGI. Começando pela anatomia da parede, a gente tem ali na parede do TGI as 5 camadas histológicas. Então, começando aqui dessa parte mais externa, que é onde fica o lúmen do intestino, a gente vai ter primeiro essa camada, que é a mucosa, que é onde tem as microvilosidades. Embaixo da mucosa, a gente tem a submucosa, que é onde fica a maioria dos vasos, e onde a gente tem o plexo submucoso. Daí depois a gente vai ter a camada de músculo circular, depois a camada de músculo longitudinal. Entre as duas camadas de músculo, a gente vai ter o plexo mioentérico. E por último, aqui nessa parte mais interna, a gente tem a serosa. Percebam que a gente vai ter dois plexos aqui na parede. Um plexo submucoso, que está na camada submucosa, como o próprio nome diz, e um plexo mioentérico. Então, mio, lembra que é músculo, esse plexo mioentérico vai estar entre as duas camadas de músculo. Agora, falando da atividade elétrica, que vai ter lá no músculo liso, que vai ser responsável pela movimentação do TGI. A gente vai ter dois tipos básicos de ondas. As ondas lentas, que estão representadas aqui. Então, essas ondas elas estão acontecendo quando a gente está em repouso, ou seja, quando a gente não está em processo de digestão. Mesmo quando a gente não está nesse processo, o TGI ele fica se movimentando, essa musculatura ela tem uma pequena movimentação, que são essas ondas lentas, mas eles não são potenciais de ação. Então lembra lá das aulas de neurofísica que a gente falava que para atingir o potencial de ação, a gente precisava atingir um limiar. Aqui a gente não atinge esse limiar. Então existe uma onda elétrica passando, mas não gera potencial de ação. O segundo tipo de onda que a gente tem são os potenciais em espícula ou ponta, que estão representados aqui. Esses sim são potenciais de ação. Então aqui a gente atingiu aquele limiar, ocorreu o disparo do potencial e isso causou a despolarização das células. Então aqui de fato vai desencadear o movimento que a gente tem no trato gastrointestinal, tanto o movimento de mistura quanto o movimento propulsivo para levar o alimento para frente. Além disso, a gente vai ter essas ondas de hiperpolarização, que acontecem aqui quando a célula está mais negativa do que o repouso. Então, quando está em hiperpolarização, é quando de fato o músculo está totalmente parado. Isso acontece, essa hiperpolarização, por alguns estímulos que inibem a movimentação do TGI. Então, como que vai acontecer a mudança de voltagem no músculo? Isso aqui é importante para a prova, que eu lembro que caiu. Os 3 fatores que vão desencadear a despolarização, ou seja, que levam à movimentação do TGI. Primeiro, a gente tem o estiramento do músculo, ou seja, a gente se alimentou, a comida vai estirar o músculo. E esse estiramento é um dos fatores que vai desencadear aquela despolarização que a gente falou, daqueles potenciais de ação ali. O segundo é a acetilcolina, por quê? Porque a acetilcolina é o neurotransmissor utilizado pelo parasimpático. Então, quando a gente está em processo digestivo, é o parasimpático que está atuando e ele, através da acetilcolina, vai desencadear essa despolarização. Além disso, a gente tem os hormônios gastrointestinais específicos que vão estar agindo para fazer com que o músculo se movimente. Depois a gente conversa sobre cada um deles. Agora, os fatores que causam hiperpolarização, ou seja, que dificultam o músculo de fazer movimentação. É a norepinefrina ou epinefrina e a estimulação do sistema nervoso simpático. Então, faz sentido, pensando que o sistema simpático vai atuar de forma contrária ao parasimpático, naquelas situações em que a gente está em fuga ou em estresse fisiológico, que a gente precisa parar a digestão, porque o objetivo do corpo é mandar sangue para outros locais. Então, o sistema nervoso simpático ele vai atuar através da liberação de norepinefrina e epinefrina. Então, por isso aqui, esses fatores vão inibir a movimentação do TGI.
O sistema nervoso entérico. Então, lembra que eu tinha dito que a gente vai ter dois plexos? Esses plexos nada mais são do que conjuntos de neurônios que estão ali nas camadas da parede do trato gastrointestinal. E a gente tem dois plexos. O externo, que está entre aquelas camadas musculares que eu tinha falado para vocês, a camada muscular longitudinal e circular. Ele é chamado também de plexo mioentérico ou plexo de Elbeck, e ele é responsável por controlar os movimentos gastrointestinais. Então, ele vai, através daqueles potenciais de ação, fazer com que a musculatura ali da parede se movimente. E o plexo interno, que é aquele plexo submucoso, que está na camada submucosa, também chamado de plexo de Meissner, ele vai ser responsável pela secreção daqueles hormônios gastrointestinais que a gente falou. E pelo controle do fluxo sanguíneo ali do trato gastrointestinal. Apesar do sistema entérico agir de forma independente, ele vai sofrer estimulação do sistema simpático ou parasimpático, ou seja, o sistema nervoso entérico ele é independente, ele não precisa do sistema nervoso autônomo para agir, porém ele é regulado pelo simpático e pelo parasimpático, ou seja, ele vai funcionar mais, ou esses plexos vão funcionar mais ou menos a partir do que tiver ativado no momento, ou simpático ou parasimpático. Como que ocorre esse estímulo do sistema autônomo? A gente vai ter a estimulação parasimpática, como eu tinha dito, é através da ação da acetilcolina. Então, quando o parasimpático está ativado, que é aquele momento de repouso, o momento que a gente vai fazer a digestão dos alimentos, a gente vai ter a ativação do parasimpático que vai liberar acetilcolina, e isso vai estimular o TGI. Então, vai estimular a movimentação da musculatura. O sistema parasimpático ele é dividido em duas porções, que a gente já comentou lá nas aulas de neurofísica. Então, a gente vai ter fibras saindo lá da parte craniana, que é do nervo vago. Então, é lá do tronco encefálico. E a gente vai ter uma parte sacral, que é pelos nervos pélvicos. Então, quando pensa em parasimpático, pensar nas extremidades da medula. E faz sentido a gente pensar que a parte de cima, lá que está vindo do crânio, vai inervar as partes superiores do TGI, enquanto as partes inferiores da medula vão inervar as partes inferiores do TGI. Então, a parte craniana inerva esôfago, estômago, pâncreas e a primeira metade do intestino grosso, enquanto que a parte sacral, que é lá embaixo da medula, vai fazer a inervação da metade distal do intestino grosso até o ânus e está mais envolvida no reflexo de defecação. Agora, a estimulação simpática, que vai estar fazendo o oposto da parasimpática. Vai agir pela noradrenalina, que vai estar esse sistema ativo quando a gente está em fuga ou em estresse. Então, ele vai inibir a atividade do TGI. O sistema simpático, as fibras dele vão sair da medula a nível de T5 e L2, então é da parte do meio da medula, e ele vai inervar igualmente toda a extensão do TGI. Então, não tem essa separação da parte superior e inferior, como a gente tem ali no parasimpático. Agora, falando dos hormônios que a gente tinha comentado. A gente vai ter, principalmente, que a gente precisa saber, 5 hormônios agindo. O estômago vai produzir 1, enquanto o intestino produz 4. O estômago vai produzir a gastrina, pelas células G. A gastrina ela vai ser liberada dentro do estômago quando tiver peptídeo e aminoácido entrando em contato com a parede do estômago. Então, a gente se alimentou, peptídeo e aminoácido ali encostaram na parede do estômago, o estômago vai começar a secretar a gastrina. O que a gastrina vai fazer? Ela vai estimular o estômago a secretar ácido gástrico. Por quê? O ácido gástrico vai reduzir o pH do meio, que é o pH necessário para as enzimas ali do estômago agirem. Agora, falando dos hormônios do intestino. A gente tem a colicitocinina, que é CCK. O estímulo dela vai ser os ácidos graxos e os aminoácidos. Então, a gente se alimentou, ácido graxo e aminoácidos, encostou lá na parede do intestino. Isso vai estimular a secreção de colicitocinina. Qual que vai ser a ação dela? Vai ser estimular a secreção da vesícula biliar. Então, lembra lá da aula de fígado que a gente falou? O fígado produziu a bile foi armazenada na vesícula biliar até o momento
da digestão. Quando a gente comeu aqui, ácido graxo e aminoácido, liberou colecistocinina, foi lá na vesícula biliar e fez ela secretar a bile no intestino. Além disso, a colecistocinina vai estimular a secreção pancreática. Então, o pâncreas ele tem função de produzir enzimas que vão degradar os alimentos. Então, quando a gente come, tem liberação de colecistocinina, que vai lá no pâncreas estimular a secreção dele. E vai inibir a motilidade do estômago. Por quê? Pensar na lógica de que já aconteceu o processo no estômago e agora a gente está no intestino. Então, o intestino está agindo, a gente precisa inibir o estômago para que evite o estômago de lançar mais conteúdo ali no intestino, que acabaria atrapalhando o processo que já começou no intestino. E também pensar na lógica do pH, porque o estômago ele atua em um pH ácido, enquanto o intestino funciona em um pH alcalino. Então, se o intestino já está lá funcionando, já está fazendo a função dele no pH alcalino, eu tenho que inibir o estômago para que ele não mande mais ácido para o intestino, que iria atrapalhar esse processo. Além da colecistocinina, a gente vai ter liberação de secretina pelo intestino, e a secretina ela é liberada a partir do estímulo de ácido no intestino. Então, a gente estava com o alimento lá no estômago, ácido, foi jogado para dentro do intestino, esse alimento estava ácido, porque veio do estômago. Esse ácido na parede do intestino faz com que o intestino libere secretina. A secretina ela vai lá no pâncreas, fazer com que o pâncreas secrete o bicarbonato. Esse bicarbonato produzido pelo pâncreas vai ser secretado lá dentro do intestino, para que deixe aquela solução mais básica para que as enzimas do intestino consigam agir nesse pH ideal. E vai inibir a motilidade do estômago pela mesma lógica aqui da colecistocinina que eu já tinha falado, né, para impedir que o conteúdo do estômago atrapalhe o que já começou a ser feito no intestino. O intestino também vai secretar motilina e o estímulo vai ser o jejum. Então, mesmo quando a gente não está comendo, a gente precisa ter o gastrointestinal se movimentando, que é meio que uma questão de deixar ali o trato intestinal limpo e também evitar a proliferação bacteriana. Então, quando a gente está em jejum, o intestino fica secretando motilina, que faz com que esse complexo motor migratório seja estimulado e a gente tenha aquelas ondas lentas acontecendo ali no intestino. E a gente também tem o GIP sendo secretado pelo intestino, que vai ser estimulado por glicose, ácido graxo e aminoácido. E a função do GIP vai ser estimular a liberação de insulina. Então, como o corpo entende que eu estou me alimentando, ele já começa a preparar a liberação de insulina. E ele também vai inibir a motilidade do estômago por essa mesma lógica que eu já tinha explicado antes. Quais são os tipos de movimento que a gente tem lá no intestino? Não só no intestino, né? no gastrointestinal de uma forma geral. A gente vai ter movimentos propulsivos, que é o chamado peristaltismo, e a gente vai ter movimentos de mistura. Como que funcionam os movimentos propulsivos? A função desses movimentos é empurrar o alimento para frente. Então, a gente começa lá no esôfago, com o alimento sendo empurrado, e ali do estômago, a gente já começa a ter esse peristaltismo para empurrar o alimento do estômago para o duodeno, do duodeno para o jejum, depois para o ilho, por todo o intestino grosso até chegar no colo e depois ocorrer a defecação. Esses movimentos eles acontecem dessa forma aqui. A gente tem lá a parede, vai acontecer uma contração em uma determinada parte da parede e na parte logo à frente dessa contração vai acontecer uma dilatação. Ele vai relaxar aqui e alguns segundos depois que acontece isso, essa parte que estava contraída relaxa e uma parte um pouco mais para frente contrai. Isso vai acontecendo sequencialmente. Isso vai fazendo com que o bolo alimentar seja empurrado para frente. Então aqui a gente tem esses movimentos propulsivos. Os movimentos de mistura são um pouquinho diferentes. A gente vai ter várias áreas de contração do músculo e alguns segundos depois essas áreas que contraíram vão relaxar e outras áreas que antes estavam relaxadas contraem.
Então, esse tipo de movimento não vai fazer com que o alimento seja empurrado para frente, e sim vai fazer com que aquele conteúdo que está ali seja misturado. Então, tanto os alimentos quanto as secreções que estão sendo jogadas ali, bicarbonato, as enzimas e a água que está ali. Tudo vai sendo misturado por conta desses movimentos de mistura. Agora, começando a ingestão de alimentos. A gente começou a comer, primeiro vai ter a mastigação, que é um processo mecânico lá pelos dentes. Depois a gente tem a deglutição. A deglutição ela vai ter 3 passos, 3 estágios. O primeiro é voluntário, ou seja, é a gente que está comandando esse movimento, que é o movimento de engolir que a gente faz. Então a gente vai fazer isso através do mecanismo de empurrar a comida para trás pela compressão da língua sobre o palato. Depois que a gente faz isso, que o alimento vai para trás, a gente entra no estágio faríngeo, que é um movimento involuntário, então é por meio que reflexo, tipo, o alimento chega ali, o movimento começa. E como é que acontece? A traqueia ela vai se fechar por conta ali da glote, então a glote vai para trás, fecha a traqueia, para que o alimento não passe para o sistema respiratório. Então a respiração aqui é interrompida, o alimento se dirige para o esôfago. Agora que o alimento está no esôfago, a gente tem o estágio esofágico da deglutição, que também é voluntário, e ele serve para levar o alimento da faringe, passando ali pelo esôfago, até o estômago. Agora as funções motoras do estômago. O estômago ele serve para 2 coisas, para armazenamento de alimento e para mistura e propulsão, que vai acontecer o armazenamento aqui nessa parte inicial, no fundo do estômago, perto da porção oral, e já essa mistura e propulsão vai acontecer aqui, mais para a parte do antro, para essa parte final do estômago, que é onde vai ter a mistura do alimento com o ácido gástrico e com a enzima produzida pelo estômago. Então, como que vai acontecer? O armazenamento do alimento ele vai ficar aqui, formando círculos concêntricos nessa parte oral do estômago. E a gente vai ter esse reflexo vasovagal. Então, o alimento aqui no estômago vai distender a parede dele. Então, a gente tem aqui um estímulo no estômago. Isso vai ser levado para o tronco encefálico. E o tronco encefálico manda um sinal de novo para o estômago para ele distender mais ainda. Então, o estômago ele tem essa capacidade de se distender bastante para armazenar alimento. Agora, falando da mistura e da propulsão que vão acontecer aqui no antro. A gente vai ter ondas de mistura, que são ondas fracas, e a gente vai ter esses anéis constritivos que vão se formar, que também são fracos, que vão levar o conteúdo aqui do antro para o piloro. Essa parte do piloro, que é a última do estômago, que separa o estômago do duodeno, que é a primeira porção do intestino, a gente vai ter o esfíncter pilórico. Então, o esfíncter é uma musculatura circular que fica fechada, que fica contraída, impedindo aqui a passagem do conteúdo do estômago para o duodeno. Quando a gente tem o alimento aqui e a gente tem a formação desses anéis constritivos, conforme aumenta a quantidade de alimento, a gente vai ter essa bomba pilórica, que vai ser a intensificação desses anéis. Então, os anéis vão começar a fazer essa constrição de forma mais intensa, até que a pressão que se cria aqui vai vencer o esfíncter pilórico, esse músculo que está fechado, ele se abre e o conteúdo que está no estômago é jogado no duodeno. A gente vai ter regulação desse esvaziamento que acontece. Como que vai acontecer? A gente tem o estímulo, que vai ser a dilatação do estômago, então o alimento que está ali distende a parede do estômago, e isso vai gerar os reflexos mioentéricos, que eu já tinha comentado com vocês. Que o reflexo, o plexo mioentérico é responsável pela movimentação da musculatura, através da geração daqueles potenciais de ação. E a gente vai ter a ação dos hormônios também. Nesse caso do estômago,
a gastrina. A gastrina vai ser produzida pelo estômago em resposta aos peptídeos, como a gente já tinha conversado naquele slide lá dos hormônios. Então, o alimento encostou ali na parede do estômago, isso é o sinal para a produção da gastrina, e a gastrina faz essa motilidade da parede do estômago. E a gente vai ter um processo de inibição também. Então, o quimo no duodeno, que é o quimo, esse conteúdo que está indo do estômago para o duodeno, que está indo ácido, ele vai chegar no duodeno, que vai mandar reflexos inibitórios para o estômago, como a gente tinha conversado, que o intestino quer inibir o estômago para ele parar de mandar conteúdo para o intestino. E vai ser através daqueles hormônios, a colicistocinina e o GIP, que vão inibir o esvaziamento gástrico. Aqui a função deles é mais para aquela questão do pH, que o intestino precisa trabalhar em pH alcalino, então eles inibem o esvaziamento para evitar mais ácido no intestino. Agora os movimentos do duodeno, jejum e ilho, que são juntos, né, eles formam o intestino delgado. Aqui a gente vai ter essas contrações concêntricas espaçadas, que são chamadas de segmentação. Então, essas contrações elas servem principalmente para misturar o conteúdo que está ali no intestino delgado. E a gente vai ter movimentos propulsivos. Então, como que vai ser a geração desses movimentos? A gente tem a distensão da parede pelo alimento ali presente, e essa distensão causa o peristaltismo, causa esses movimentos que vão empurrar o alimento para frente. A gente tem o reflexo gastroentérico, então a distensão do estômago vai começar a estimular o intestino. Então, quando o alimento ainda está no estômago, isso já vai começar a estimular o intestino, porque ele vai entender que está vindo comida mais para frente, que ele vai receber essa comida, então ele já começa a se preparar. Os movimentos já começam antes mesmo do alimento chegar no intestino. A gente tem a ação dos hormônios, a gastrina, a CCK, a insulina e a motilina, que vão aumentar o peristaltismo do intestino delgado. E a secretina e o glucagon vão inibir. Agora falando da válvula ileocecal, né? O alimento passou ali pelo estômago, passou pelo intestino delgado, e aqui a gente tem o íleo, que é a última parte do intestino delgado. Daqui, a gente vai lançar o alimento para o intestino grosso. O grosso é chamado de cólon, e o que separa o intestino delgado do cólon é esse esfíncter iliocecal, que fica fechado. Aqui no íleo, o alimento ele vai ficar armazenado por bastante tempo. Quando a gente tem um armazenamento muito grande de alimento, então quando fica muito aqui, isso vai ser um estímulo para abrir esse esfíncter iliocecal. Então, a gente vai ter esse reflexo gastroileal, que após a refeição vai intensificar o peristaltismo no íleo, e daí essa intensificação das contrações vai fazer com que o esfíncter iliocecal se abra e o conteúdo do íleo seja jogado no seco, no cólon aqui, que é essa primeira parte do intestino grosso. Agora que o alimento está no intestino grosso, no cólon, como que vai acontecer? Essa parte proximal aqui, a parte ascendente e uma parte aqui do transverso, a gente vai ter principalmente absorção de água e eletrólitos. E já na parte mais distal, aqui do intestino grosso, a gente já vai ter uma função de armazenamento do material fecal. Os movimentos de mistura do cólon, eles são chamados de austrações. Então, essas divisões aqui que a gente tem no intestino grosso, elas auxiliam nesses movimentos de mistura, que são chamados de austrações, e os movimentos propulsivos do intestino grosso são chamados de movimento de massa. Então, tentem guardar isso para a prova, que a austração é movimento de mistura do intestino grosso, o movimento de massa são os movimentos propulsivos do intestino grosso.
o processo de defecação. Então, a gente vai ter esse reflexo intrínseco aqui do sistema nervoso entérico, que ocorre pela distensão da parede do reto. Então, o reto ele fica vazio a maior parte do tempo. Quando a gente está ali no intestino grosso, com o bolo fecal passando, que está armazenado ali, quando a quantidade fica muito grande, esse conteúdo vai passar para o reto, e a distensão da parede do reto vai gerar esse reflexo de defecação, que é a vontade de defecar. E esse reflexo intrínseco aqui, ele geralmente é fraco. Então, para auxiliar isso, para deixar mais intenso, a gente vai ter o reflexo de defecação parasimpático. Então, o sistema parasimpático vai intensificar essas ondas peristálticas e vai causar o relaxamento do esfíncter anal interno. Então, a gente tem o esfíncter anal interno, que é involuntário, então é por esse processo de reflexo, através da distensão da parede, que vai acontecer pelos nervos pélvicos que estão inervando ali a região. E a gente vai ter também o esfíncter externo, que daí é por controle voluntário do nervo pudendo. Então aqui já está sobre o nosso controle a regulação do esfíncter externo. Agora a gente vai entrar na parte de digestão e absorção do trato gastrointestinal. Já falamos sobre a movimentação, começando pela digestão dos alimentos. Então, basicamente, o que a gente come é carboidrato, proteína e lipídio. Os carboidratos são formados por cadeias de polissacarídeos ou disacarídeos, que no processo de digestão vão ser transformados em monossacarídeos para que ocorra a absorção. Os exemplos que a gente tem: amido, sacarose, lactose. Agora, as proteínas. A gente vai fazer, as proteínas, elas são cadeias de aminoácidos, de vários aminoácidos grudados através das ligações peptídicas. O processo de digestão de proteínas nada mais é do que a quebra dessas ligações. E os lipídios, que são cadeias de triglicerídeos, que é a forma de armazenamento de gordura. O processo de digestão vai pegar esses triglicerídeos e quebrar em ácido graxo e glicerol. Como que vai acontecer isso? Primeiro a gente vai ter a saliva, que vai ser produzido pelas glândulas salivares e secretado ali na boca. Então a gente vai ter dois tipos de secreções que formam a saliva. A secreção serosa, que contém a pitialina, que é a enzima responsável pela digestão do amido, e a gente vai ter a secreção mucosa, que é de mucina, que vai lubrificar e proteger. Além disso, a saliva ela contém uma concentração elevada de bicarbonato de potássio. Importante saber isso para a gente saber diferenciar dos outros bicarbonatos que vão ser secretados ao longo do TGI. Então, lá no fígado, a gente tem secreção de bicarbonato de sódio, e no pâncreas também tem a secreção de bicarbonato de sódio. Então, lembrar que na saliva, a secreção é de bicarbonato de potássio. E o que estimula a liberação de saliva? A gente vai ter estímulos táteis, gustatórios e visuais que vão ativar o parasimpático, fazendo com que a saliva seja produzida e secretada. Agora falando da secreção gástrica. O estômago ele vai ter basicamente dois tipos de glândula, as glândulas oxínticas e as glândulas pilóricas. As oxínticas estão ali no início do estômago, no corpo e no fundo. E a gente vai ter três tipos de célula formando essas glândulas oxínticas. As células da mucosa, como o próprio nome diz, né, já é indicativo, elas vão produzir e secretar muco, que vão ajudar a proteger a parede do estômago. As células principais vão secretar pipicinogênio, que é o hormônio, que é a enzima ali do estômago, que vai digerir as proteínas, mas aqui ela está na forma inativada dela. E a gente vai ter as células parietais, ou oxínticas, que vão secretar o HCl e o fator intrínseco. Para saber diferenciar bem qual tipo de célula produz o que, é só pensar que as células principais elas vão secretar a principal substância do estômago. Qual que é a função principal do estômago na digestão? É digerir a carne, digerir proteína. E a digestão da proteína acontece pela ação do pepsinogênio.
Então, o pepsinogênio é a principal produção do estômago, logo ele é produzido pelas células principais. Em contrapartida, as células parietais vão secretar o ácido clorídrico, que também tem a sua importância, mas a importância dele nada mais é do que diminuir o pH para que o pepsinogênio haja. Agora, falando das glândulas pilóricas, como o nome diz, né, já indica que ela está ali próxima do piloro. Então, ela está no antro. E ela tem dois tipos de células, células da mucosa, que também vão secretar muco para proteção da parede do estômago, e vão ter as células G, que vão secretar gastrina, que é aquele hormônio responsável pela motilidade do estômago, motilidade dos músculos ali da parede do estômago. E a gente vai ter outras secreções, que são menos importantes, mas que também vão estar agindo ali no estômago. As células enterocromafins vão produzir histamina, as células delta vão produzir somatostatina e as células da mucosa vão secretar lisocima, que é um bactericida. Como que ocorre o controle da secreção gástrica? A gente vai ter três fases. A cefálica, que é responsável por 30%, que é aquela questão de ver o alimento, cheirar o alimento, ou até mesmo lembrar, já vai fazer com que o nervo vago seja estimulado, e a gente tem uma fase cefálica aqui que vai começar a estimular o estômago a produzir os seus hormônios. A gente tem a fase gástrica, que é a principal, responsável por 60% da secreção, que é principalmente pela distensão do estômago, ou seja, o alimento entrou no estômago, distendeu a parede, esse vai ser um principal estímulo para o estômago começar a secretar as suas substâncias. Então aqui a gente vai ter liberação de acetilcolina, pela liberação do parasimpático também, e isso vai fazer com que aqueles hormônios que a gente conversou no último slide sejam liberados. E a gente tem uma fase intestinal, que é responsável por 10%, mas que tem um estímulo bem pequeno, está mais envolvido nessa questão de inibição. A gastrina e a histamina, que são hormônios produzidos pelo estômago, vão estimular a liberação de HCl. O HCl vai fazer com que o estômago fique ácido. Essa acidez vai estimular a liberação de pepsinogênio, que é a enzima responsável pela digestão ali da proteína que vai ter no estômago. A acetilcolina, ela vai estimular a glândula oxíntica a produzir muco, pepsinogênio e HCl. E somatostatina vai inibir a secreção. Sempre que a gente fala de somatostatina, a gente tem que lembrar de inibição. Ela sempre está inibindo tudo. Agora indo para o pâncreas. O pâncreas ele vai ser responsável pela produção de duas coisas. Das enzimas, que vão digerir os alimentos, e pela produção de bicarbonato de sódio. Quais são as enzimas pancreáticas? A gente vai ter aqui enzimas que vão digerir proteína, aqui a enzima que vai digerir carboidrato e aqui as enzimas que vão digerir gordura. As enzimas que digerem proteína são a tripsina e a quimotripsina, que vão pegar a proteína e quebrar elas em cadeias menores de peptídeos. A gente vai ter a carboxipolipeptidase, que vai pegar esses peptídeos, que são cadeias menores de aminoácidos, e quebrar eles em aminoácidos individuais, que, enfim, vão ser reabsorvidos ali pelas células do intestino. E a tripsina também é produzida pelo pâncreas, ela é responsável por ativar as outras enzimas. Então, lembra que essas enzimas elas são secretadas no estado inativo para evitar que elas façam a digestão da própria parede do TGI, e quando elas já estão lá secretadas dentro do intestino, a tripsina age sobre elas para ativar. A gente vai ter a secreção de amilase pancreática, que é a principal enzima responsável pela digestão dos carboidratos. Então, ela vai transformar amido e glicogênio em di e trissacarídeo. E a gente vai ter as enzimas responsáveis pela digestão das gorduras. Então, a lipase pancreática vai transformar TAG em ácido graxo e monoglicerídeo. Colesterol esterase transforma ésteres de colesterol e ácidos graxos. Fosfolipase transforma em fosfolipídio e ácidos graxos. Eu sei que é difícil a gente decorar todos esses nomes,
mas assim, os nomes acabam sendo meio que indicativos, né? Tripsina, quimotripsina e carboxipolipeptidase acabam sendo indicativos de que vão agir em proteína. A amilase lembra amido, então a gente entende que vai estar ali agindo sobre carboidrato. E lipase também vai lembrar lipídio. Então a gente entende que vai estar agindo sobre as gorduras. Agora que a gente já viu a parte das enzimas pancreáticas, vamos ver a secreção do bicarbonato. Essa secreção de bicarbonato pelo pâncreas vai acontecer de forma ativa, ou seja, o pâncreas vai gastar energia para jogar o bicarbonato contra a gradiente. Como é que acontece isso? Aqui a gente tem o vaso sanguíneo, aqui a gente tem as células do ducto lá do pâncreas. O CO2 que está no sangue, ele vai passar por difusão lá para as células do pâncreas, e dentro das células ele vai sofrer a ação da anidrase carbônica, que vai transformar esse CO2 em ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido fraco, então ele vai se dissociar em ácido aqui no H+, e no bicarbonato. Esse H+, esse hidrogênio, ele vai ser trocado pelo sódio, então o H+ vai para o sangue, enquanto o sódio vem aqui para dentro das células do ducto, e esse sódio se junta com o bicarbonato aqui, e através da quebra de ATP, ou seja, de forma ativa, gastando energia, esse bicarbonato de sódio é jogado lá na luz do ácido. Esse bicarbonato de sódio é um sal, né? Então ele não vai sozinho. A gente tem a passagem de água aqui que vai levando o sal junto. Como é que acontece a regulação dessa secreção? A gente tem 3 estímulos básicos. 2 são responsáveis pela liberação das enzimas e 1 é responsável pela liberação do bicarbonato. Então, a acetilcolina, que vai ser liberada pelo parasimpático, é um dos fatores que leva o pâncreas a secretar as enzimas. Lá do pâncreas, as enzimas vão ir para o duodeno, que é aquela primeira porção do intestino. E a gente vai ter a colecistocinina, que é aquele hormônio produzido pelas células ali do intestino, quando o intestino entra em contato com o alimento. Então ele vai produzir a colecistocinina vai lá no pâncreas estimular o pâncreas a liberar aquelas enzimas lá para o intestino, porque tem alimento lá dentro. A secretina também é produzida pelo intestino, pelo duodeno, e o estímulo para a secreção da secretina é o conteúdo ácido que está entrando ali no intestino, que está vindo lá do estômago. Então esse ácido vai entrar em contato com a parede do intestino, o intestino começa a secretar secretina, e a secretina vai lá no pâncreas estimular a liberação de bicarbonato. Então aqui faz sentido, né? Porque o fator que levou a secreção de secretina foi o ácido, e levou a mensagem lá para o pâncreas dizendo a gente precisa de bicarbonato para deixar o conteúdo mais alcalino. Apesar de ser a acetilcolina e a colecistocinina que fazem essa estimulação da liberação das enzimas, essas enzimas elas só vão ir, de fato, para o intestino quando a gente tiver a liberação da secretina. Por quê? Porque as enzimas elas precisam ser carregadas por algum soluto, elas não vão sozinhas. E o que leva as enzimas para lá é justamente essa solução contendo água e o bicarbonato, que quando a secretina faz esse estímulo, eu tenho a liberação da água, do bicarbonato, e as enzimas são carregadas juntas. As fases da secreção pancreática. A gente também vai ter uma fase cefálica, uma gástrica e uma intestinal. A cefálica é de 20%, então é aquela questão de pensar na comida, sentir o cheiro. O nervo vago vai ser estimulado e a gente já começa a ter um estímulo para o pâncreas começar a secretar as enzimas dele. A gente vai ter uma fase gástrica de 10%, que a presença do alimento ali no estômago já vai começar a estimular o pâncreas a secretar as enzimas. Então, o alimento nem está lá no intestino, mas o pâncreas já começa a se preparar para secretar eles.
secretar essas enzimas, e a gente vai ter essa fase intestinal de 70%, né, a principal fase, que é quando o alimento está de fato ali no duodeno, naquela primeira porção do intestino delgado. Então, esse alimento no duodeno vai estimular a grande liberação de secretina, que faz com que a secreção pancreática se torne abundante. Então, a gente vai ter a liberação das enzimas e a liberação do bicarbonato lá no duodeno, por conta da presença do alimento distendendo a parede do intestino delgado. Agora, falando da secreção da bile, né? A gente já falou de secreção de saliva, já falou da secreção do estômago, já falou da secreção do pâncreas. Vamos para a secreção que ocorre pelo fígado. A gente já falou da produção da bile lá na aula de fígado, que vai conter aqueles sais biliares que vão ajudar a emulsificar as gorduras e que vai conter também aqueles produtos que precisam ser excretados do corpo. A bile foi formada, ela passa para os canalículos biliares, pelo ducto biliar, e depois ela é armazenada lá na vesícula biliar. Ela vai ficar armazenada lá na vesícula biliar até que ocorra o processo de digestão. Então aqui a gente está no processo de digestão, a gente começou a comer. Quando a gente tem o alimento ali no duodeno, isso vai ser um estímulo para a secreção da bile. E a bile ela vai ter duas funções ali no intestino, como eu já tinha falado. Ela vai emulsificar as gorduras e vai servir como meio de excreção dos produtos. Agora que a gente já falou da secreção do pâncreas, do fígado, do estômago e da saliva, vamos para a secreção do intestino delgado. Então, lá no intestino delgado, a gente vai ter dois tipos de glândula. As glândulas de Brunner, que vão secretar um muco alcalino em resposta aos estímulos táteis irritativos ali da parede do duodeno. Há uma estimulação vagal, então pelo nervo vago, e pelos hormônios gastrointestinais, todos aqueles que a gente comentou, mas principalmente a secretina. Então, esses três estímulos fazem com que essas glândulas de Brunner comecem a secretar esse muco alcalino, que vai ajudar a criar um ambiente alcalino para que as enzimas consigam agir. E a gente vai ter também as criptas de Lieberkühn, que contém dois tipos de células. As células caliciformes, que vão secretar muco, que ajuda a proteger a parede do intestino, e a gente vai ter as células que são chamadas de enterócitos, que são as principais células ali do intestino, que vão secretar água e eletrólitos, e elas são as células responsáveis pela absorção dos eletrólitos e daqueles produtos de digestão. Então a gente está fazendo todo aquele processo de quebrar os alimentos, e os enterócitos é que vão fazer a absorção desses produtos, dos aminoácidos, dos ácidos graxos, enfim, daquilo que precisa passar, desses nutrientes que precisam passar para o sangue. Isso aqui que eu falei é do intestino delgado. Agora, do intestino grosso, ele tem a secreção apenas de muco, pelas criptas de Lieberkühn, que são responsáveis também pela proteção da parede do intestino. As enzimas do intestino delgado, elas não vão ser secretadas no lumen do intestino, mas os enterócitos, que são essas células que a gente comentou, elas vão possuir essas enzimas nas membranas delas, nas membranas das células. E quando estiver ocorrendo o processo de absorção, essas enzimas que estão ali nas membranas, elas vão agir sobre o alimento, fazendo com que ocorra a digestão, a quebra de mais ligações, tornando aquele alimento menor ainda, transformando ele em partículas menores para que eles sejam absorvidos através do epitélio dessas células. Quais que são essas enzimas? A gente vai ter as peptidases, que vão pegar pequenos peptídeos. Então, a gente tem pequenos peptídeos justamente porque as enzimas lá do pâncreas reagiram. E as do estômago também. Então, a gente já não está mais com aquelas cadeias grandes de proteína. A gente já está com pequenos peptídeos, poucos aminoácidos ligados. Essas enzimas do intestino delgado, elas só vão fazer o trabalho final de quebrar essas últimas ligações peptídicas
e transformar em aminoácidos livres que vão conseguir passar ali pela membrana dos enterócitos para ser absorvidas. A gente vai ter a sucrase, a maltase, a isomaltase e a lactase, que são responsáveis por transformar disacarídeos em monossacarídeos. Então, a mesma coisa. Aqui a gente já não vai mais ter aqueles polissacarídeos, aquelas cadeias grandes de carboidratos, porque as enzimas do pâncreas já agiram e quebraram elas em disacarídeos. Então, aqui a gente já está com só 2 açúcares ligados um no outro. Essas enzimas do intestino delgado vão quebrar essa última ligação que falta para gerar o monossacarídeo, para que ele consiga passar pela membrana do hepatócito. E aqui a gente tem a lipase intestinal, que vai pegar gorduras neutras e transformar em glicerol e ácidos graxos. Essa lipase intestinal, ela praticamente não tem muita importância, porque a lipase pancreática praticamente já fez toda essa conversão das gorduras em glicerol e ácidos graxos. Então a lipase intestinal acaba nem tendo muita função. Como que acontece a absorção de água e íons? Então a água ela vai ser absorvida por osmose, ou seja, ela vai passar do meio que está menos concentrado para o que está mais concentrado. Os eletrólitos, de uma forma geral, sódio, cálcio, ferro, potássio, magnésio e fosfato, vão ser absorvidos de forma ativa, ou seja, através de bombas. O corpo vai gastar energia para jogar esses eletrólitos para dentro dos hepatócitos para que eles consigam ser reabsorvidos. E a água vai seguir esse fluxo. Então, se a gente está deixando os hepatócitos concentrados, a água segue por osmose essa alta concentração dos eletrólitos. E o cloreto vai ser absorvido por difusão, por conta desse gradiente criado pelo sódio. Então, o sódio é reabsorvido e o cloreto, que é uma carga negativa, vai seguir o sódio, que tem uma carga positiva. No duodeno e no jejum, que são as primeiras partes do intestino delgado, a gente vai ter bicarbonato sendo absorvido em forma de CO2. Então, lembra que eu tinha dito que a gente secretou um monte de bicarbonato ao longo do TGI? Lá na saliva, a gente secretou bicarbonato de potássio, o pâncreas secretou bicarbonato de sódio, o fígado secretou bicarbonato de sódio. Então, a gente perdeu, o corpo perdeu um monte de bicarbonato. Quando chega no dedo no jejum, no duodeno e no jejum, desculpa, a gente começa a ter que reabsorver de novo esse bicarbonato que a gente perdeu. E esse bicarbonato vai ser absorvido em forma de CO2. Um ponto importante aqui é pensar nessas doenças de jejum. Então, quando a gente tem doença em jejum, a gente não está conseguindo absorver o bicarbonato de forma adequada. Isso vai gerar uma acidose metabólica, porque se a gente está reabsorvendo pouco bicarbonato, pouca base, a gente vai ter um excesso de ácido. Então, gera uma acidose metabólica. No ilho e no intestino grosso, vai ser o contrário. A gente vai ter cloreto sendo absorvido em troca de um bicarbonato, ou seja, a gente vai estar excretando bicarbonato nas fezes, para dentro do lúmen do intestino. A importância disso é que ali no ilho e no intestino grosso a gente tem uma alta concentração de bactérias e elas produzem muitos ácidos. Então, esses ácidos são importantes. O bicarbonato ali é importante para neutralizar esses produtos ácidos que foram formados. Agora, pegando cada um dos alimentos que a gente tem para ver como que acontece a digestão. Falando dos carboidratos primeiro. A gente tem a digestão que vai acontecer na boca, pela ação da pitialina, que é aquela enzima lá da saliva, que na boca vai agir sobre 5% dos carboidratos, transformando o amido em glicose e maltose. No estômago, a pitialina continua agindo, porque lembra que no estômago a gente tinha o armazenamento do alimento, que vai ficar lá por um tempo. Então a pitialina vai ficar ali agindo por até 1 hora, digerindo de 30% a 40% dos carboidratos. No intestino, que é onde vai acontecer a principal ação das enzimas sobre os carboidratos, a gente vai ter a amilase pancreática, que vai converter praticamente todos os carboidratos em maltose e em pequenos polímeros de glicose. E a gente vai ter lactase, sacarose, maltase e alfa-dextrinase, que são aquelas enzimas que não são secretadas no intestino, no lúmen,
mas elas estão lá na membrana dos enterócitos, clivando os disacarídeos nos monossacarídeos, para que eles consigam ser reabsorvidos. E a absorção dos carboidratos, dos produtos finais da digestão, como que vai acontecer? Vai acontecer a absorção da glicose e da lactose, através do cotransporte com sódio, e a absorção da frutose vai acontecer através do processo de difusão. Agora, falando das proteínas. A proteína ela começa a ser digerida no estômago. Então, a gente vai ter a pepsina agindo ali no estômago, que vai digerir o colágeno que está envolvendo as proteínas. Então, é um início de absorção. Quando a gente tem a proteína lá no intestino, a gente vai ter aquelas enzimas pancreáticas agindo. A tripsina, quimiotripsina, que vão clivar em pequenos peptídeos, e a carboxipolipeptidase, que vai fazer o trabalho final de liberar aminoácidos individuais. E lá no intestino, a gente tem a peptidase, que é aquela enzima que está na membrana dos dos enterócitos, que vai também estar agindo ali, liberando aminoácidos individuais para que eles sejam absorvidos. E a absorção desses aminoácidos vai acontecer de que forma? Eles podem ser absorvidos sob a forma de dipeptídeos, de tripeptídeos ou de aminoácidos livres. E essa absorção vai acontecer por cotransporte com sódio. E alguns também podem passar por difusão facilitada. Agora, dos lipídios. Primeiro a gente vai ter a emulsificação no intestino, que vai acontecer pela bile, que foi jogada lá no intestino. Então, os sais biliares vão agir. E já falei disso para vocês lá na aula de fígado. Não vou entrar em mais detalhes aqui. Daí, no intestino, a gente vai ter essas enzimas aqui, que são aquelas enzimas pancreáticas. A lipase pancreática, que em 1 minuto consegue digerir todos os triglicerídeos em ácidos graxos de glicerol. A gente vai ter a colesterol esterase, que vai digerir ésteres de colesterol. E a fosfolipase, que vai digerir fosfolipídios. E daí a gente tem aquela enzima intestinal, que é aquela enzima que não é secretada no intestino, mas está na membrana do enterócito, que é a lipase intestinal. Como eu tinha dito para vocês, ela geralmente nem é necessária, porque a lipase pancreática acaba fazendo todo o trabalho, porque ela é muito potente. E a absorção dos lipídios, como que vai acontecer? Sobre a forma de monoglicerídeos e dos ácidos graxos. Esses monoglicerídeos e ácidos graxos que vieram pela quebra do TAG, eles vão passar para dentro dos enterócitos e lá dentro eles se juntam de novo, formando o TAG de novo. Esse TAG vai se juntar com proteínas, formando o quilomicro, que é um transportador de gordura, por assim dizer, e o quilomicro vai passar para o sistema linfático. E através do sistema linfático, lá no ducto torácico, é que os quilomicros vão entrar de novo na circulação sanguínea. Agora a gente precisa falar da absorção da vitamina B12 de forma separada, porque é um pouquinho diferente. A vitamina B12, também chamada de cobalamina, ela vai ter uma absorção um pouquinho peculiar. Então, por isso que a gente tem que falar dela. Primeiro, quando ela está lá no estômago, então a gente tem aqui o estômago representado, pega lá uma célula do estômago, uma célula parietal. A gente comeu a proteína B12. A proteína B12, ela vai ir lá para o estômago e o HCl, produzido aqui pelas células parietais, vai quebrar o colágeno que está envolvendo a B12. Então, para a gente ter a absorção da B12, primeiro a gente tem que quebrar o colágeno que está envolvendo ela. Quem faz isso é o HCl lá do estômago. Digerimos o colágeno que estava envolvendo a B12. Agora, a B12 ela fica livre para poder se juntar com essa proteína R salivar, que, como o próprio nome diz, né, é uma proteína produzida lá pelas glândulas salivares, presentes na saliva, que lá no estômago vai se juntar com a vitamina B12. Junto com a proteína R salivar, a B12 vai para o intestino. Então aqui a gente tem a parede do intestino sendo representada. E a gente vai ter a ação da tripsina, que vai separar
a B12 da proteína R salivar. Quando a gente tem essa separação da B12, que é o círculo aqui da proteína R salivar, a proteína B12 fica livre e ela vai se juntar com o fator intrínseco. Lembra que a gente tinha falado lá na secreção estomacal que o estômago produz o fator intrínseco que vai se juntar com a vitamina B12, permitindo com que ela seja reabsorvida pelo enterócito. Então, para a vitamina B12 ser absorvida, ela precisa estar grudada aqui nesse fator intrínseco que é produzido lá no estômago. Ele é produzido no estômago, mas ele se junta com a vitamina B12 só no intestino. A vitamina B12 entra no enterócito, se separa desse fator intrínseco e daí ela é jogada no sangue e no sangue ela é transportada até o fígado por essa proteína chamada de transcobalamina 2. Então, assim, a gente tem aqui o processo de absorção da B12 e armazenamento no fígado. Como que acontece a absorção no intestino grosso? O intestino grosso é responsável por absorver cerca de 1,5 litro de água, de íons, naquela parte proximal. Então, lembra que eu tinha dito para vocês que a parte proximal é responsável por absorção de água e íons, a parte distal é mais responsável por armazenamento. O sódio ele vai ser absorvido de forma ativa, através de quebra de ATP. O cloreto absorvido em troca com bicarbonato. Então, lembra que eu tinha dito que aqui o corpo vai estar reabsorvendo, absorvendo cloreto e secretando bicarbonato. E esse bicarbonato vai ser importante para neutralizar aqueles produtos ácidos formados pelas proteínas. A gente vai ter absorção de sódio e cloreto, que vai ajudar a criar esse gradiente osmótico que leva à absorção de água. Então, se a gente está tendo absorção de eletrólitos, esses eletrólitos estão deixando o meio concentrado ali dentro dos enterócitos, dentro das células do intestino grosso, e esse meio concentrado dentro das células puxa a água para ser absorvida também. E a gente tem numerosas bactérias que estão ali no intestino grosso que ajudam também no processo de digestão. Então era isso, gente, de TGI. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar para mim. Até mais.